Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos. Como vocês estão hoje? Este aqui é a continuidade e a parte final do, do estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Nessa mensagem aqui tem algumas coisas interessantes de falar. Antes de começar a leitura e a explicar esse texto para vocês, peço que vocês deixem o seu comentário, fazer seu like e também o seu comentário. E divulguem este canal. Se vocês estão gostando dele, estão sendo edificados pelas mensagens que tenho enviado. Tá bem? Obrigado. Em Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante, está escrito: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas. E os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha o convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E o que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Após o Senhor Jesus ele ter falado à multidão, e os fariseus e os religiosos tendo ouvido ele, havia um fariseu que convidou Jesus para vir até a sua casa e comer junto com ele. E pelo que entendi, foi para provar se Jesus realmente era um profeta ou se ele era um enganador. O Senhor Jesus ele foi convidado por um fariseu e ele aceitou o convite e entrou em sua casa e se sentou à mesa para comer junto com ele. E durante esse período havia uma mulher que na cidade ela era uma pecadora, ela era uma transgressora da lei de Deus. Ela ficava cometendo pecados. Ela não podia ser chamada de santa ou justa. Porque ela não fazia o que era certo, ela não fazia o que era bom. Ela soube que o Senhor Jesus ele estava na casa de um religioso. E ela sabia quem o Senhor era. Provavelmente ela era uma das pessoas que o seguiam. E ela reconheceu que Jesus ele vinha de Deus. Ela reconhecia o valor de Cristo e o valorizava muito. E por isso também ela pegou um vaso de perfume. Ela entrou na casa de alguma maneira, né? E ela esteve ajoelhada aos pés de Cristo. E ela estava chorando. Provavelmente era de tristeza por causa de seus pecados, porque ela percebia que ela estava perdida e ela necessitava de salvação. Mas ao mesmo tempo, ela estava alegre por estar perto de Jesus.
porque o Senhor Jesus, ele ama as pessoas, independente do que elas são, se elas são boas ou más, se elas são santas ou pecadoras. Ela estava feliz tá perto dele. Ela não tinha um pano para enxugar os pés dele, mas no lugar disso, ela usou seus próprios cabelos, usou as suas lágrimas para limpar para molhar os pés de Cristo e os seus cabelos para limpá-los. E ela também o amava e o adorava tanto do que, além dessa ajoelhada aos pés de Cristo, ela beijava os pés do Senhor. E ungia ele com unguento. O que isso mostrava? Ela reconhecia Cristo, valorizava ele e o honrava. Quando o religioso ele viu isso, ele ficou incomodado, né, pensando se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa pessoa que estava ele tocando. Provavelmente estava pensando assim, se ele fosse santo, ele não ia deixar uma pecadora ali tocar. Ele não ia deixar uma pessoa assim fazer isto. Mas o Senhor Jesus, ele tinha uma mentalidade totalmente diferente. Os fariseus tinham uma mentalidade corrompida pelo pecado, mas o Senhor Jesus tinha uma mentalidade separada da corrupção do pecado. Ele veio a este mundo não para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Foi ele mesmo que declarou isto. Simão, o fariseu, ele se considerava uma pessoa boa. E por isso ele estava julgando aquela mulher, porque ele sabia que ela era uma pecadora. Mas então o Senhor Jesus, ele disse uma parábola, que também serve para nós refletirmos sobre os nossos atos. Havia um credor que tinha 2 devedores. Quem é este credor? Este credor é Deus. E os dois devedores, eles são as pessoas neste mundo. Aqueles que devem muito e aqueles que devem pouco para o Senhor. Os que deviam muito e os que deviam pouco, ambos eles não tinham com que pagar a sua dívida para com Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Para que eles pagassem sua dívida para com Deus, era necessário alguém morrer. Então Deus decidiu perdoar a nossa dívida para com ele, sacrificando não a nossa própria vida, mas a vida de seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus ele perdoou os escolhidos que pecaram muito, também os que pecaram pouco. Então, se o Senhor, usando essa figura, ele pergunta a Simão: quem vai amar mais a Deus? Ele não estava falando de maneira direta, mas quem vai amar mais ao Senhor? Os que pecaram muito ou pouco, mas foram perdoados? Simão, ele acabou declarando de maneira sem perceber que os que mais foram perdoados são os que mais amarão ao Senhor. O Senhor Jesus declarou que isso foi um bom julgamento. Porque as pessoas que mais pecaram, normalmente são as que mais amam ao Senhor. É porque essas pessoas são as que mais conheceram o amor de Deus e mais entenderam a graça dele. E por isso, elas não querem ficar no pecado. Elas querem amar ao Senhor, elas querem obedecer a Ele para agradá-lo, porque muito o amam. E elas reconheciam que estavam perdidas e que elas mereciam severa condenação, mas que Deus, por seu perfeito amor, Ele decidiu ter misericórdia delas e lhes conceder graça, e graça em abundância. Após o Senhor Jesus ter contado aquela parábola a Simão, ele comparou aquele religioso com aquela mulher que ele chamou de pecadora. O Senhor Jesus, ele entrou na casa de Simão
Mas Simão não lhe fez nada da, da, era um costume na época, porque o anfitrião ele lavar os pés de seu hóspede e beijar a sua bochecha e também ungir a sua cabeça. Aquele fariseu, ele se considerava bom demais. Ele recebeu a Cristo em sua casa e não fez caso dele. O tratou ele como se ele fosse uma pessoa qualquer entre outras. Mas aquela mulher, é, é, ela reconhecia que Jesus é um santo homem de Deus. E ela o valorizava muito. E a honra que aquele fariseu não deu para Cristo, aquela mulher pecadora ela deu. Ela reconhecia quando ela estava perdida por causa de seus pecados. E por isso ela foi até Cristo em busca de salvação, em busca de perdão. E ela o valorizava muito. Mas aquele fariseu, ele se considerava alguém bom e que não precisava de salvação porque já estava salvo, porque ele cometeu menos pecados. Mas Simão, o fariseu, estava enganado. Porque, como foi mostrado aqui, e quem foi perdoado não foi Simão, mas sim aquela mulher, porque ela se arrependeu de seus pecados e amou a Deus. Enquanto Simão, não, ele não se arrependeu e desprezou ao Senhor. E após Cristo ter perdoado os pecados, as pessoas ficaram questionando: quem é este que até perdoa pecados? Eles acreditavam que ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Eles estavam diante de Deus e assim, não reconheceram. Não. E este capítulo termina com o Senhor Jesus dizendo àquela mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher teve fé no Filho de Deus, e a alma dela foi salva. E por isso o Senhor disse para ela ir em paz. Ela não precisaria mais temer a condenação. Não. Ela podia já ter a esperança. Sabe? Eu já estou salva. Eu entrarei no reino de Deus, porque o Senhor Jesus me salvou, ou os meus pecados foram perdoados. E por aqui termina este estudo do bíblico de hoje. Meus irmãos, vocês aprenderam algo novo? Se sim, deixe seu comentário sobre o que você aprendeu. Eu peço que você, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e compartilhe este vídeo para outras pessoas, para edificá-las, abençoá-las. E também assista meus outros vídeos no YouTube, para que você conheça e entenda mais a palavra de Deus. E tenha um relacionamento melhor com Ele. Que Deus abençoe grandemente a você, meu irmão, e a você, minha irmã. E tenha misericórdia de vós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.